abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9. Pastor Isaura quase quebrou minhas pernas quarta-feira. Quando ela falou, abre em Atos 10, a espinha gelou. Atos capítulo 9. Eu quero ler o verso 39. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois, Atos 9, 36. Eu falei o quê? Ah, desculpa aí, gente. É a falta do óculos. Vamos de novo, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demoreis em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para ouvir falar de ti. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, ministra os nossos corações, Senhor, no lugar escondido, no lugar secreto. Para a glória do teu nome, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. O apóstolo Pedro estava numa cidade chamada Lida. Lida ficava mais ou menos a 15 quilômetros da cidade de Jope, onde aconteceu toda essa história que nós lemos aqui. A verdade é que uma discípula, quando a Bíblia diz, e ela nomeia alguém, chamando-a de discípula, ele está dizendo que essa pessoa foi participante de experiências de poder, né? Então, provavelmente, essa mulher, a que eles chamam de discípula, não foi alguém apenas que se converteu com a pregação de Jesus, ou de ouvir falar sobre Jesus. É alguém que fez parte, estava perto, né? Viu com os olhos. Muitos discípulos foram formados dessa forma, não só apenas pelo convencimento das Escrituras, mas por estar perto e ver com os seus olhos as experiências grandiosas de poder. E a Bíblia diz para nós, acompanha comigo aí, no versículo 39, é um texto muito rico, a gente vai ler com carinho. 36 de novo, né? Porque eu gostei do 39 aqui, ó. 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita. Então olha aqui para mim. Tabita era o nome dela original em aramaico. Mas o texto do Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego. Então ficava estranho dizer Tabita. Então eles traduzem o nome Tabita para o grego. E no grego, Tabita significa o quê? Dorcas.
E a minha pergunta para você é: o que significa Dorcas? Dorcas significa gazela. Agora você pensa aqui comigo. Uma mãe que fica 9 meses carregando o neném na barriga. E quando esse neném nasce, ela olha para a cara dessa neném, porque quem escolhe o nome das crianças na Bíblia eram as mães. Ela olha para a cara daquele bebê e diz: gazelinha da mamãe. Será que foi por isso que ela escolheu esse nome? Por que alguém, eu preciso que você raciocine, por que alguém daria o nome ao seu filho de um animal? Será que essa bebê nasceu com as perninhas finas? Será que ela tinha características que quando aquela mamãe olhava, ela disse: nossa, parece mesmo, né? A família dos antílopes, da corça, a família, né? Da gazela. Será que ela escolhe esse nome pautado no que ela vê, sim ou não? No caso de Tabita, não. O que a mamãe da Tabita quis quando ela escolheu esse nome para ela? Ela enxerga características na gazela ou no primo jovem da corça. A corça é mais comum, né, da gente falar, você consegue identificar características nesse animal que levantam a essa mãe um posicionamento de decidir dar a ela um destino profético comparado à vida, à história e à característica desse animal. Essa mãe não escolhe nomes porque ele soa bonito. Essa mãe não escolhe nomes porque tem aparência física. Ela determina o nome porque nomes determinam destinos. Então, quando ela olha, ela diz: eu quero que a minha filha seja como a gazela. Que ela carregue características naturais, físicas, de operação, como a gazela faz. Põe para mim, Felipe, por favor. Felipe está aí? Ah, aqui, quem vai botar? Ah, tá ótimo. Aqui, observa que ela é novinha, né? Tem uma cara novinha. Essa é a gazela. Você imagina um bebê com essa cara? Não, né? Então, o que essa mãe quis dizer? Esse antílope, olha aqui para mim para você alcançar. Esse antílope tem características exclusivas, muito poderosas. A primeira delas é que ela tem um tipo... Deixa o bichinho aqui, que nós vamos falar dele. Ela tem uma visão periférica infinitamente maior do que a visão humana. Se os seus olhos forem bons, você consegue até enxergar 180 graus, que é esse ângulo todo aberto aqui dos meus 2 braços. Quem aqui estudou? Geometria, né? Aleluia. Aqui, 90 graus, 180 graus. Se os seus olhos forem bons, você consegue enxergar daqui para frente, sim ou não? A gazela enxerga 270 graus. Os olhos não veem apenas o que está aqui, de forma unilateral. Ela consegue enxergar mais para trás, numa quantidade angular muito maior do que a visão natural. Então a gazela, ela enxerga pequenos movimentos dentro das folhagens, né, do deserto, que é a área principal onde ela vive, que o olho humano não enxergaria. Então, vou começar a pregar para você essa noite. Quando essa mãe recebe essa bebê nos braços, ela está dizendo para ela: você vai ter olhos que ninguém tem. Você vai ter um tipo de visão que talvez seja incompreendida pela maioria dos homens,
porque os homens enxergam 180. Eu quero que você tenha uma visão periférica de 270 graus. Eu quero que a tua visão seja profunda e detalhada. O que o homem não vai conseguir enxergar, você vai perceber em pequenos movimentos. O destacar de uma folha, um movimento aleatório de um caule, que para a maioria dos homens pode passar como a força do vento, ou como qualquer atitude natural, você vai perceber alguma coisa por detrás daquilo se movendo. Você está aí? Além de ter visão, ela tem muita velocidade. Essas perninhas finas aí, meu filho, sangue de Jesus tem poder. Quantos já... A gente está em época de Olimpíadas, né? E a gente tem acompanhado. Quantos têm acompanhado? Consegue ver algumas coisas das Olimpíadas? Os atletas que fazem a parte de maratona, de corrida, você viu algum deles coxudo? Você viu ou não viu? Não. Qual é a característica dos velocistas? Perna fina. É a perna fina, o movimento rápido que dá a eles velocidade. Quando aquela mãe levantou aquela bebezinha, ela disse: as suas pernas podem parecer finas diante dos homens, mas terão velocidade para alcançar tudo aquilo que você desejar, que você sonhar ou quiser, porque Deus te capacitará de velocidade. Outra característica importante da gazela ou da corça jovem, vamos falar assim, ela passa muitas horas no deserto. E você sabe, o deserto é um lugar de escassez de água. Então, para acumular água, o corpo dela trabalha de uma forma que não permite que ela faça xixi. Até o líquido que teoricamente teria que ser colocado para fora, o corpo absorve. Então ela não faz xixi, ela não transpira, exatamente para acumular o máximo de água que ela puder. Mas aí dá ruim para ela. Por quê, pastora? Porque em vez dela suar gotículas de água, ela transpira odor. Então, quando ela está no limite dela, tantos dias sem beber água, o que acontece? Ela passa e qualquer pessoa ou qualquer outro animal sente cheiro do xixi. Sente cheiro que ela transpira. E aí é um problema, porque ela se torna extremamente vulnerável aos predadores. Porque eles podem não vê-la, mas eles têm olfato muito desenvolvido, né? Os leopardos, os leões. Então eles sentem o cheiro, eles não enxergam onde ela está, podem não conseguir vê-la, mas eles percebem que ela está próxima por causa do odor que ela libera enquanto ela está no deserto. E outra característica é que é o animal mais resistente de todos os outros dentro dessa característica. Se um felino, um gato, um leão, um leopardo, um tigre, parte para cima dela para devorar, ela vai lutar com ele por pelo menos 10 minutos. Coisa que qualquer outro animal, um jacaré, por exemplo, entregaria facilmente. Não ia ter força nem energia para lutar com um predador tanto tempo. E ela resiste por 10 minutos, lutando, até que ela não tem mais forças. E aí ela vem ao óbito. Você está aí? Diga amém. E a última característica, que para mim é uma das mais importantes, é que por conta dessas patinhas finas, ela anda em terrenos que outros animais grandiosos e poderosos não conseguem andar. Essa pata fina dá a ela equilíbrio. Quando você for comigo para Israel, vou levar você lá. Ela caminha por brenhas, por estrias na rocha,
extremamente estreitas, firmes, altas, e ela não cai de lá. Ela não desequilibra. Pergunta para mim, por que, pastora? Porque o que muda na vida do homem não é o terreno que ele pisa, é a estrutura das suas pernas que o asseguram. Você pode andar por terreno que você quiser. Se Deus te deu estrutura, você vai caminhar sobre qualquer lugar. É o que eu vou dizer, até sobre os caminhos estreitos. Porque a desculpa hoje é, pastor, é estreito demais. A palavra de Deus é estreita demais, o evangelho é estreito demais, tudo tem muita dificuldade. E eu andar por esse caminho, pastor, eu corro riscos. Eu corro risco de me acidentar, eu corro risco de cair, eu corro risco de ferir. E Deus está dizendo, eu não vou mudar a terra que você pisa, eu vou fortalecer as suas pernas. E você vai caminhar por terrenos estreitos, altos, muito altos, e ninguém vai fazer você tropeçar, ninguém vai derrubar você de lá. Por quê, pastora? Porque Deus está fortalecendo as suas pernas. Quando aquela mamãe teve aquela bebê, ela disse, filha Tabita, gazela, corcinha da mamãe, você vai ter uma visão privilegiada, uma velocidade que os homens vão querer te alcançar e não vão conseguir. Você vai saber lidar com a adversidade. Não tem água, você vai usar o que você tem para te fazer sustentar e sobreviver, até você conseguir alcançar água. Você, filha, vai andar por caminhos tortuosos, perigosos, estreitos, mas não vai perder o equilíbrio nem a direção. O seu grande diferencial vai ser na vida que você vai estabelecer mediante de todas essas características. O homem não vai conseguir entender o mistério que Deus tem com a sua vida, por conta dessas características. E aí eu queria ler um texto com você, para fazer você entender isso de forma mais clara. Vai no Salmo 42, mas deixa marcado Atos, que nós vamos voltar para ele. Salmos 42. Você achou? Diga amém. Olha o versículo 1. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha. Então o motivo você já sabe porque a corça suspira pelas águas. Por quê? Porque o ambiente que ela vive é deserto. E ela passa muitos dias sem conseguir beber água. E ela usa toda a sua estrutura, toda a sua força, toda a sua natureza fisiológica para evitar o máximo a perda de líquidos. Então ela vai trabalhar nisso. Quando ela vê uma fonte de águas, ela suspira, ou seja, ela diz, eu vou poder me reabastecer, eu vou poder me encher novamente e vou poder caminhar por longos caminhos, longos trechos, independentes do solo ou do terreno, estarei pronta para viver essa nova etapa da minha vida, sim ou não? Mas eu preciso te contar a segunda. A corça não suspira pelas águas apenas para beber dela. Põe a primeira para mim, Felipe, por favor. Felipe não, quem está ali? Iago, põe a outra. A outra foto. Essa. Ela desce aos ribeiros, observa a rocha, né? Esse é o caminho por onde ela anda. Ela desce aos ribeiros para beber água, para carregar o corpo dela de água. Ela precisa da água, como a gente precisa, né? Da água para sobreviver. Mas a segunda circunstância pelo qual ela suspira tanto pelas águas é essa aqui, ó. Bota para mim.
Como ela sabe que quando ela está no limite dela, sem água para beber, o seu corpo não transpira suor, transpira odor. E ela se torna extremamente vulnerável aos seus predadores, quando ela fica sonhando com a hora que ela vai encontrar um manancial de águas. Porque não é só para ela beber, é para ela se camuflar. Ela entra dentro dessas águas e se esconde dentro dessas águas. Pastor, o que os inimigos sentem? Só o cheiro das águas. O cheiro das suas fragilidades. O cheiro do medo, da insegurança, da perseguição. Tudo isso é camuflado pelas águas. Quando ela afunda nas águas, aqueles que dependem do olfato para devorá-la não a encontram mais. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Quem dera que todos nós aprendêssemos a ser como a corça ou como a gazela. A mesma água que nos mata a sede tem que ser a água que nos esconde. Tem que ser água que nos protege. Tem que ser água onde nós temos confiança de nos esconder para nos libertarmos dos predadores e daqueles que nos fazem mal. Muitos querem as águas só para beber delas. E Deus está dizendo, eu não trabalho de forma diferenciada. Assim como eu faço com a corça, eu faço com você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bebei de mim e nunca mais terão sede. E Ele está dizendo, mergulha em mim e deixa eu proteger você. Pastor, eu estou no meu limite. É muito tempo de deserto. Mergulha na água. A água tem poder de matar a tua sede, mas ela também tem poder de te esconder. Onde os teus predadores querem te sentir, a água te encobre. A água te protege. Aí o salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Ele está dizendo, assim como a corça precisa beber, eu também preciso beber de ti todos os dias da minha vida. Mas assim como a corça precisa se esconder nessas águas, eu também preciso. Eu também preciso. A mesma água que mata a minha sede, me encobre, me protege, me respalda. Pergunta para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, por que você só escolhe beber das águas? Quando o inimigo vem te atacar, você foge, você procura outros terrenos, você se esconde em cavernas, quando Deus está dizendo, o mesmo que mata a tua sede é aquele que te protege. O mesmo que mata a tua sede é aquele que te esconde das tuas adversidades. Você não me ganhou por metade. Eu não sou seu Senhor pela metade. Ou você me tem por inteiro, ou você nunca vai experimentar de tudo o que eu posso fazer pela sua vida. Vem beber dessas águas. Mas se preciso for, vem se esconder nelas. Afunda nelas. Para que o Cristo possa te proteger, te respaldar. Aleluia. Volta lá comigo. Deixa eu... Pastor cantou aqui. Bota para mim, por favor, o texto bíblico. Pastor cantou Abacuque. Olha o último versículo, capítulo 3, versículo 19. Olha o que o profeta diz. O Senhor Deus é a minha força, diga força. E fará meus pés como os das servas, corças, gazela, é tudo a mesma bagaceira. E me fará andar sobre as minhas... Olha o que o profeta está dizendo. Quem te dá força para caminhar nesses caminhos estreitos é o Senhor. Mas não é para andar aqui não, ó. É para andar assim, ó. É estreito, mas sobe. O caminho estreito de Deus não desce.
O caminho de Deus sobe, é estreito e apertado, dá medo, traz insegurança, você fica assustado, mas amigo, Ele não vai te levar para baixo, Ele vai te levar para as minhas altas alturas, porque aquele que tem seus pés fortalecidos no Senhor, vão subir e vislumbrar das coisas que o Senhor tem para nós, aleluia. Vai lá agora sim, em Atos capítulo 9. Vamos começar de novo, para você entender. Havia em Jope uma discípula, por nome Gazela. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas em grego, Gazela. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que... Então, o texto faz questão de anunciar que ela tinha um comportamento diferenciado, que ela fazia coisas diferenciadas, por isso que ela foi vista e notada. É ou não é uma das características da corça, da gazela, pelo qual ela recebeu o nome como destino profético? Continua lendo. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-a no cenáculo. Então olha aqui para mim. Ela morre. Eles decidem lavar o corpo. Era um ato de purificação da época. Era assim que se fazia antes do sepultamento. Quantos lembram que as mulheres, as Marias, foram no sepulcro lavar o corpo de Jesus? Derramaram aromatas importantes sobre o corpo de Jesus, lançaram lençóis de linho sobre ele. Era costume da época trabalhar dessa forma. Então, ela veio a falecer. Eles lavaram o corpo dela, perfumaram o corpo dela e colocaram o corpo dela no cenáculo. O que é o cenáculo? O segundo andar de uma casa, um lugar alto. E aí colocam ela nesse lugar alto. Aí a Bíblia vai dizer para nós, leia aí comigo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, avisaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demoreis em vir a ter conosco. Então, eles ouviram dizer que o Pedro estava em Lida, 15 quilômetros de distância de Jope. Chamaram 2 rapazes e disseram: vai lá dar o recado, avisa o Pedro, para ele vir a Jope. É importante que ele esteja aqui nesse momento. Tabita morreu, discípula de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos entender de forma cronológica que Atos capítulo 9 é depois da ressurreição de Jesus. Jesus já tinha subido aos céus, né? Então agora os discípulos governavam a igreja de Cristo na terra. O Pedro era um dos seus grandes representantes de um lado, enquanto Paulo, né, mais para frente seria o outro grande discípulo de Jesus, pregando o evangelho de Jesus. Então, como Pedro estava ali pertinho, avisa o Pedro, avisa o líder da igreja que a Tabita morreu. E aí pediram, por favor, para o Pedro se deslocar à cidade de Jope. O Pedro vem, leia aí comigo. Versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-me para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então Pedro chega e o Pedro pergunta: onde está a Tabita? Onde está a Dorcas em grego? Aí eles disseram: nós lavamos o corpo e colocamos Tabita no segundo andar. E aí, enquanto Pedro está se deslocando para esse segundo andar, as mulheres cercam o Pedro. E elas começam a dizer: você precisa saber quem era essa mulher. Essa mulher fazia muita diferença no nosso meio. Sabe por quê? Porque uma das principais queixas de Jesus sobre a terra é que existia a necessidade da igreja ter um carinho especial pelas viúvas e pelas crianças.
E a verdade é que o mundo não enxergava essas viúvas, mas Tabita viu. O mundo tem uma visão 180 graus. Tabita via 270. Tabita enxergava o que os homens comuns não enxergam. E ela começa a investir um cuidado especial sobre essas viúvas. Ela costurava roupas, ela fazia vestidos para ajudar essas mulheres na sua rotina, na sua história de vida. Então, enquanto Pedro estava se deslocando para o cenáculo, elas começam a conversar com Pedro e dizer: essa mulher era muito diferente de tudo que nós já vimos e ouvimos. Ela tinha uma visão que ninguém tinha. Ela nos enxergou quando o mundo faz questão de nos rejeitar. Viúva, amigo, era tratada igual prostituta no Antigo Testamento, né? E Jesus veio para mudar esse destino quando ele traz essas regras de cuidado e zelo por elas. Então, Tabita viu o que o homem não via. Tabita se permitiu fazer um carinho, um cuidado sobre a vida dessas mulheres para manifestar o amor que ela tinha dentro dela. E não só isso, né? Não só isso, ela se tornou alguém que manifestava o espírito de liderança. Ela manifestou ali alguém que era extremamente admirada, não pelo que se dizia, mas pelo que ela vivia. Fala para esse irmão que está do seu lado: quem dera que a igreja de Cristo fosse uma reunião de Tabitas. Homens e mulheres que estão dispostos a ver o que o mundo não vê. Homens e mulheres que estão dispostos a trilhar caminhos estreitos, mas para subir em direção a Cristo Jesus. Homens e mulheres que estão dispostos a sofrer no deserto, mas mesmo com um pouquinho de água que Cristo deu a elas, elas vão se sustentar por toda a história da sua vida, até elas conseguirem beber dessa água novamente. Quem dera que a igreja fosse formada de Tabitas, homens e mulheres que aprenderam a se esconder nas mesmas águas que matam as suas sedes. Não ia existir justiça humana, amigo. Todos nós viveremos debaixo do salmo: confia, espera, entrega. Quem dera que a igreja fosse uma reunião de Tabitas, de gazelas que têm velocidade em cumprir propósitos. Não passam a vida toda engordando como ovelhas, mas têm foco e destino para ser cumprido. Não perdem tempo com besteiras. E não é qualquer coisa que as impede de vencer. Elas são desafiadas a vencer todos os dias. Você está aí? Quem dera que a igreja fosse cheia de Tabitas, homens e mulheres que têm força em permanecer por causa do Deus Altíssimo. Você está na igreja por causa de quê? Por causa do meu Deus que me sustenta. Eu amo meu irmão, ele é meu amigo, eu gosto dele, mas quem firma as minhas pernas é o Senhor. Quem dera que a igreja fosse uma reunião de Tabitas. Gente que não tem medo de andar por caminhos que homens comuns não andam. Homens comuns gostam de caminhos largos e portas largas. Tabitas são convidadas a andar em caminhos estreitos e ela diz: não vou negar a estrutura que Deus me deu. Enquanto Pedro estava subindo no cenáculo, aquelas mulheres começaram a dizer para o Pedro: nós não estamos falando de membros da igreja normal.
Ela era uma Tabita. Ela era uma gazela que cumpria todo o seu chamado, características e qualidades. Ela não era uma pessoa comum, Pedro. Quantos homens nós perdemos na pregação do Evangelho, Pedro, perseguidos, mortos, assassinados. Eu sei. Mas essa que está aqui não é uma pessoa comum. Enquanto alguns gostam de se mostrarem como os leões temidos, as Tabitas não têm vergonha de serem comparadas a esse animalzinho. A humildade é a característica da Tabita. Ela não tenta ser o que ela não é. Deus deu força às suas patas. Deus deu uma visão periférica a ela. Deus deu velocidade a ela. Deus deu resistência na hora do ataque. Ela não é alguém comum. Mas o que é a gazela para o mundo? O que é a corça para o mundo? O mundo gosta dos animais grandes. O mundo gosta dos animais que aparecem. As gazelas vivem no deserto. As pessoas não vão, a não ser hoje, né? Que a gente tem facilidade de turismo. Mas as pessoas não iam no deserto para apreciar a gazela. Pastora, o que a senhora está querendo dizer? Mulheres como a Tabita, homens como a Tabita, não são apreciados. Elas não sobrevivem por aplausos. Elas não sobrevivem por se sentirem aprovadas. Elas são. E elas vivem para ser. Quando aquelas mulheres rodearam Pedro e disseram: ela não é uma mulher comum, Pedro. Ela é uma Tabita. E ela tem características que moveram toda a cidade de Jope. Todo mundo aqui conhece a Tabita. Todo mundo aqui sabe o valor que a Tabita tem. É por isso que nós estamos chorando. Sabe por quê, Pedro? Porque está difícil encontrar Tabitas. Nós estamos chorando, nós estamos sofrendo. Porque aonde nós vamos encontrar outra Tabita? No mundo como esse que nós estamos vivendo. Elas começam a chorar e choram aos pés dos discípulos. Aí olha o que diz a Bíblia Sagrada. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-o para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela morreu. Morreu ou não morreu? O que eles fizeram? O que eles fizeram com ela? Lavaram o corpo dela. Olha o que eu vou dizer. Imergiram o corpo dela nas águas. Retiraram Tabita de lá. Levaram Tabita para onde? Para o lugar alto. Para o segundo andar da casa. Até quando as forças se esvaem de você, Tabita, o propósito continua sendo cumprido na sua vida. Você é levado debaixo das águas e depois eles te levam para o lugar alto, o lugar do cumprimento da visão que Deus te deu. Quando Pedro chega no cenáculo, ele diz para todo mundo: eu quero ficar sozinho.
E ele dobra o joelho dele ali e ora a Deus. Ele faz uma oração a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe quantas Tabitas nós temos aqui. O diabo enxerga os leões. O diabo enxerga os grandes que aparecem. Só Deus enxerga as gazelas. O diabo não se dá o trabalho de ir no deserto procurar gazelas. Porque ele entende que o próprio deserto vai destruí-las. Que o próprio deserto vai exterminá-las. Que a sentença das Tabitas é o deserto. Mas Deus te vê. E Deus sabe quando você está no deserto, amiga. Quando você está enfrentando as suas lutas que ninguém vê. Quando você enxerga o que o mundo não enxerga. Quando você ajuda o que o mundo rejeitou. Deus vê. Deus vê quando você passa a tua vida toda enfrentando os caminhos estreitos para cumprir o chamado pelo qual Deus colocou na sua vida. Seria muito mais fácil andar pelas estradas largas e aplainadas. Mas Deus te chamou para trilhar os caminhos tortuosos. E é dentro dos caminhos tortuosos que Ele diz: não te abandonarei, estarei contigo por todos os dias da sua vida. Eles te julgam pela aparência, eles te julgam pela tua força. Parece um animal pequenininho, mas as tuas forças estão aqui, ó. Para andar nos caminhos estreitos e para dobrar todas as vezes que você necessita clamar pelo meu nome, pelo meu poder. A força das Tabitas está nas pernas. Tem um monte de gente chorando porque você morreu. Tem um monte de gente que está chorando diante de Deus porque você parou de costurar para as viúvas. Porque você parou de fazer o que você sempre fez. Tem gente chorando e dizendo para Deus: conheço muitos leões, muitos animais grandes, mas foram as Tabitas que cuidaram de mim. Foram as Tabitas que me abraçaram, foram as Tabitas que me apoiaram, foram as Tabitas que intercederam. E Tabitas de uma resiliência, que enfrentam os seus demônios, que enfrentam os seus adversários, tentando se livrar da morte. Mostram toda a sua força lidando com essas guerras. Mas tem uma hora que a força vai embora. O fôlego de vida saiu de Tabita. E as mulheres se juntaram para o Pedro e disse: eu não sei que terra de você vem, eu sei que você está pregando o evangelho, eu sei que você está fazendo a obra, Pedro. Mas nós experimentamos da Tabita verdadeiramente. E não dá para ficar sem ela. Sabe por que Deus me trouxe aqui? Porque o anjo me chamou de Lida para Jope.
e disse para mim, como disse para Pedro: vai a Jope, porque Tabita morreu. E eu vim a esse lugar, como Pedro foi a Jope, para dobrar o meu joelho, clamar ao Senhor e declarar sobre a tua vida: Tabita, levanta! Porque a igreja do Senhor não é feita só de Pedros. A igreja precisa das Tabitas, do povo que ninguém vê, do povo que ninguém dá valor, do povo que eles chamam de fraco, de pequeno, de sem graça, dos que não entendem Bíblia, dos que não são espirituais. A igreja de Cristo precisa das Tabitas, que fazem o trabalho de formiguinha. Tem gente chorando porque você morreu. Tem gente em casa morto, esvaiu a força, se perdeu, e as pessoas estão chorando, estão dizendo: eu me lembro quando as Tabitas trocaram as minhas vestes. Eu me lembro quando as Tabitas cuidaram de mim. Eu me lembro do bem que as Tabitas fizeram. E perder a Tabita traz uma dor grandiosa demais. Deus me trouxe aqui hoje para declarar o que o Pedro declarou sobre a Tabita. Gazela, se levante. Deus te habilitou com propósitos para você vivê-los sobre a terra. Você é diferente, você é especial, você tem habilidades, capacitações que Deus deu a você. E Ele conta com a sua vida. Pastora, mas a Tabita morreu. Nada do que um Pedro dirigido pelo Espírito até chegar a Tabita e dar ordem para que ela se levante em nome de Jesus. É o que eu vim fazer aqui essa noite. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor. Mas hoje, essa noite, eu quero as Tabitas no altar. Os homens e as mulheres que perderam a vida. A Bíblia não diz por que a Tabita morreu. Eu não sei o motivo pelo qual você morreu dentro do teu chamado, dentro daquilo que Deus instituiu sobre você. Mas eu só sei uma coisa: se a Tabita não fosse importante, o Pedro não tinha dado uma palavra para ela se reerguer e levantar. Deus precisa de homens e mulheres que vão trilhar sim os caminhos estreitos, que vão sim habitar em terras desérticas que ninguém quer. Você vive sempre nessa vida de luta. Eu sou Dorcas, eu sou Tabita, e é no deserto que eu venço, é no deserto que eu conquisto as minhas vitórias. É no deserto que eu encontro os mananciais, as fontes de água e me refrigero no Senhor. Mas também é no deserto que eu aprendi a me refugiar nele debaixo dessas águas. Você não pode ir embora para casa, Tabita, sem experimentar da ressurreição do Senhor sobre você. Deus não quer te ver morta. Morta para Cristo, morta para a obra.
Porque pessoas te rejeitam. Porque você não é visto. Se você nascesse para ser visto, Deus te tinha feito pavão e não corça. A corça foi chamada por Deus para fazer diferença e não para aparecer. Mas é fundamental o trabalho que a Tabita faz.